E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Nós estamos diante, irmãos, de um texto maravilhoso, narrado, por Mateus, o qual diz que Jesus estava ali, ele dá um sermão, ele ensina as pessoas, porque Jesus ele tem, quando ele estava na terra, no seu ministério terreno, ele tinha o prazer de ensinar as pessoas, ele tinha o prazer de estar curando enfermos, de estar fazendo a obra que o Pai o comissionou para fazer. Ele dá ali alguns exemplos do que a pessoa que tem verdadeiramente um desejo de estar sendo um servo do Senhor, como lhe deve proceder, como lhe deve andar, para poder estar assim cumprindo a vontade de Deus, a vontade do Pai, segundo o próprio Cristo falou. Mas aí a Bíblia diz que chega um momento que ele entra num barco. Ele entra num barco e os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, o seguem e entra com ele também. Este milagre aconteceu, que também Marcos registra, Lucas também registra o mesmo acontecimento. E quando eles estavam indo, Jesus estava cansado, o seu corpo físico estava ali com bastante cansaço. E a Bíblia diz que ele vai para a boca do barco e deita. Ali, o evangelista Lucas, no caso o médico amado, ele diz que ele estava deitado sobre uma almofada. E a Bíblia diz que ali surgiu uma grande tempestade no meio daquela viagem. Mas Jesus tinha dito no começo, ele disse assim: passamos para o outro lado, no caso Marcos ele relata, Lucas também, Mateus aqui só diz que ele entrou no barco. Mas é importante que a gente, quando lê a palavra de Deus, também procure ler, porque tem detalhes que um fala e outro não fala, mas tudo é a palavra de Deus para nosso entendimento. E quando ele diz passamos para o outro lado, ele está já confirmando que eles iam chegar. Jesus, ele é Deus, irmãos, e quando ele nos fala, quando ele nos promete algo, quando ele nos dá uma direção, é porque ele sabe da nossa trajetória, tanto no início quanto no meio, e vai até o final. Ele está em todos os processos da vida do ser humano. Basta tão somente nós entendermos que, se nós obedecermos a Ele, nós vamos estar cumprindo a vontade do Pai, nós vamos estar cumprindo a vontade de Deus. Agora, uma coisa interessante, a presença de Jesus no barco não quer dizer que eles não passariam por dificuldades. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas pensam assim: não, eu já entreguei a minha vida a Jesus e agora é só um mar de rosas. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia nos é clara, o próprio Cristo nos disse, nos deixou relatado no Evangelho de João, que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Aí ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então todos aqueles que estão em Cristo por dificuldade irão passar, mas não quer dizer que nós vamos perecer no caminho. Não quer dizer que essa tempestade que se levantou, ela foi suficiente para poder abortar aquilo que o Senhor tem na vida daqueles homens que estavam com ele. Por quê? Porque Jesus já tinha dado a palavra que ia
passar até o outro lado. E o que nós aprendemos com isso? A presença de Deus, o cumprir a vontade de Deus, não nos impede de passar por tribulações, de passar por lutas, mas o final é glorioso. Mas o final é um final de bênção, o final é um final de vitória, porque o Senhor nos chamou para ser mais do que vitoriosos. Nós já fomos escolhidos para poder fazer a vontade de Deus. Então, se nós estamos na vontade de Deus, estamos em obediência à sua palavra, nós somos mais do que vencedores. E aqui, Jesus está no fundo do barco dormindo, na polpa do barco, melhor dizendo. E quando ele está ali dormindo, eles, sendo pescadores, eles se apavoram, eles não entendem e eles correm até Jesus e o despertam. Olha a importância de nós termos Jesus dentro do nosso barco. Quando nós não sabemos o que fazer, Ele está pronto para se levantar, porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós, mas aquilo que Ele vai fazer é aquilo que é impossível. Para os homens que estavam com Jesus ali, para eles repreender a fúria do mar e repreender a fúria do vento, para eles era impossível naquele momento, mas eles tinham o Todo-Poderoso dentro do seu barco. E quando ele levanta, Jesus olha para a tempestade, Jesus olha para a situação e ele repreende, ele acalma, ele fala: aquieta-te, acalma-te, mar. E a Bíblia diz que ele seguiu grande bonança. Quando há essa bonança, ele olha para os homens: por que vocês temeis, homens de pequena fé? Porque Jesus ele está querendo dar um ensino, um princípio ali, que todo aquele que está no Senhor, ele também pode realizar as obras que o Senhor fez, mas há um princípio. Um princípio de quê, pastor? Um princípio de fé. Nós temos que estar fazendo tudo que nós vamos fazer. A fé tem que ser o combustível que nos alimenta. A fé tem que ser o combustível daquilo que nós estamos fazendo, mas não é uma fé qualquer, é uma fé que glorifica o nome do Senhor. É uma fé em que nos faz crer, no impossível. É uma fé que nos faz ver o invisível, como o nosso pastor Gilberto sempre relata. Isso é uma fé que agrada ao Senhor. Por isso eu falo para você nesta manhã, você que está nos ouvindo, você que vai estar assistindo também este vídeo, como está a sua fé? A sua fé está sendo capaz de estar pelo menos acordando o Mestre? Não que o nosso Mestre esteja dormindo, mas você tem fé para acessar o Mestre? Porque no momento de tribulação que eles não sabiam mais o que fazer, eles tiveram aonde recorrer. Eles recorreram para o Senhor, porque o Senhor estava dentro do barco. E eu te pergunto, no barco da tua vida, o Senhor, Ele está presente? O Senhor, Ele está contigo? Você está em obediência à palavra do Senhor? Se você não tiver, eu te convido a você fazer um concerto com o Senhor, para que aonde Ele estiver, você esteja junto. Mas porque aonde você for, você possa ter o prazer de falar: Espírito Santo, esteja comigo. Você possa falar: Senhor Jesus, esteja comigo naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu estou projetando, naquilo que eu estou empreendendo em fazer. Porque quando se levantar qualquer percalço, você vai ter a companhia do Mestre para poder te ajudar. Porque o Senhor, Ele tem prazer de estar conosco. E Ele diz assim que no final aqui no versículo 27 diz: e aqueles homens se maravilharam dizendo: que homem é este? Eles ainda tinham uma visão de Cristo como apenas um homem, mas eles estavam diante do autor e consumador da nossa fé. Eles estavam diante do próprio Deus encarnado. Eles estavam diante do Filho de Deus o Todo-Poderoso. Então, nós temos que entender que quem está conosco é maior do que o que está no mundo.
Você que já serve o Senhor, você que já está com o seu nome escrito no livro da vida, nenhuma tempestade ela tem poder para tirar aquilo que o Senhor já prometeu para a tua vida. Nenhuma dificuldade tem poder para arrancar aquilo que o Senhor já te determinou sobre a tua vida. Porque você não está diante de um homem, você está diante do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, anima o teu coração, faça a obra do Senhor com diligência, com amor, porque o Senhor, Ele é quem te prometeu. E se Ele falou que nós vamos chegar do outro lado, lá é o lugar onde nós vamos chegar, porque Ele é fiel, Ele não mente, Ele não erra, e essa palavra com certeza tem um endereço, que é o teu coração, em nome de Jesus. Esta é a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a cada dia, e que você possa cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para realizar, em nome de Jesus. Eu quero passar para o nosso pastor, ele estará orando neste momento e agradecimento ao Senhor e nos abençoando, em nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos orar ao nosso Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Adoramos, assim como o Senhor, naquele episódio, naquela tempestade, o Senhor ordenou o vento e os mares obedeceram. Aleluia. Jesus, também oramos, pedindo que o Senhor esteja na embarcação da nossa vida, para que quando chegar o momento de se estabelecer a tempestade, o Senhor esteja presente. E o Senhor possa, da mesma maneira, ordenar que o vento e o mar acalmem. E aí vai haver bonança. Pai querido, abençoa este irmão que está ouvindo esta palavra. Abençoa a história de cada um. Senhor, as nossas vidas somos carentes e dependentes do Senhor, Pai. Deus, dá-nos uma quarta-feira abençoada, cheia da tua presença, da tua graça, do seu poder. Fica conosco, é assim que oramos no nome de Jesus.